Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Preparem-se para adentrar um mundo onde o terror se entrelaça com as sombras das florestas, os segredos das profundezas oceânicas e os ecos dos desastres ambientais. O eco-horror é um subgênero do horror que mergulha nas interações entre os seres humanos e o meio ambiente, destacando as consequências sinistras de suas ações. Dentro desse contexto, a narrativa explora temas como desastres ambientais, mutações genéticas, criaturas monstruosas originadas da degradação do ambiente e a retaliação da natureza contra a humanidade. Inscreva-se, aperte o cinto e prepare-se para uma jornada sinistra através do eco-horror. The Bay é um filme de terror e suspense lançado em 2012. Ele se passa na cidade costeira de Claridge, Maryland, onde ocorre um evento de terror ecológico. O filme é apresentado como uma compilação de vídeos, gravações de câmeras de segurança, filmagens amadoras e entrevistas, proporcionando uma sensação de realismo e urgência. A trama se desenrola quando uma ameaça desconhecida se espalha pela cidade, inicialmente manifestando-se como uma erupção cutânea nodosa em alguns moradores. Logo, sintomas mais graves surgem, como vômitos e mortes violentas e misteriosas. The Bay é elogiado por sua abordagem inovadora ao gênero de terror, usando o formato de found footage para criar uma atmosfera de suspense e realismo, enquanto aborda questões urgentes relacionadas à poluição ambiental e à saúde pública. A Casa da Praia é um filme de terror psicológico lançado em 2019. A trama segue um jovem casal, Emily e Randall, que viajam para uma casa de praia isolada para passar um fim de semana romântico. No entanto, quando chegam lá, descobrem que a casa já está ocupada por outro casal mais velho, Mitch e Jane, amigos do pai de Randall. Inicialmente, os quatro tentam compartilhar o espaço, mas eventos estranhos e inexplicáveis começam a ocorrer. Uma misteriosa névoa vermelha se espalha pela praia, trazendo consigo efeitos perturbadores e desconhecidos. À medida que a névoa envolve a casa e seus arredores, os personagens começam a sentir os efeitos sinistros dela, desencadeando uma série de eventos perturbadores e aterrorizantes. A Casa da Praia é elogiado por sua atmosfera assustadora, assim como por seu suspense crescente e reviravoltas inesperadas. Com performances convincentes e uma direção habilidosa, o filme oferece uma experiência arrepiante e inquietante para os fãs do gênero de terror. Gaia é um filme de terror e ficção científica lançado em 2021. A história segue dois guardas florestais, Gabi e Winston, que estão fazendo patrulha em uma floresta isolada e remota. Durante sua missão, eles encontram um par de sobreviventes isolados da civilização, um pai e seu filho, que vivem em uma comunidade primitiva na floresta. No entanto, à medida que Gabi e Winston exploram mais profundamente a floresta, eles descobrem que algo sinistro e sobrenatural está acontecendo. Eles encontram uma forma de vida estranha e mutante que parece estar ligada à própria floresta, desafiando as leis da natureza. Gaia é elogiado por sua atmosfera sombria e inquietante, assim como por suas imagens impressionantes e efeitos visuais impressionantes. O filme aborda temas como ecologia, isolamento e a relação entre humanidade e natureza, criando uma experiência cinematográfica única e memorável para os espectadores. Quarentena é um filme de terror e ficção científica lançado em 2005, dirigido por Billy O'Brien. A trama se desenrola em uma fazenda isolada na Irlanda, onde um fazendeiro chamado Dan, juntamente com sua filha grávida, Louise, e um veterinário chamado Orla, estão envolvidos em experimentos secretos com gado. Quando uma empresa de biotecnologia chega à fazenda para realizar mais experimentos, eles introduzem uma nova raça de gado geneticamente modificada que rapidamente demonstra ser altamente perigosa. Os animais começam a sofrer mutações grotescas e violentas, resultando em uma série de eventos aterrorizantes que ameaçam a vida dos habitantes da fazenda. Quarentena é elogiado por sua atmosfera claustrofóbica, efeitos visuais impressionantes e uma narrativa envolvente que mistura elementos de horror corporal e ficção científica. O filme explora temas como ética na ciência, os perigos da manipulação genética e as consequências imprevisíveis de brincar com o desconhecido. Um Longo Fim de Semana é um filme de terror australiano lançado em 1978, dirigido por Colin Eggleston. A trama gira em torno de um casal, Peter e Marcia, que decide passar um fim de semana em uma praia remota para tentar salvar seu relacionamento. Durante sua estadia na praia,
o casal demonstra a falta de respeito pela natureza ao seu redor, incluindo a perturbação de animais selvagens e o despejo de lixo. Logo, eventos estranhos e inexplicáveis começam a acontecer, sugerindo que a natureza está se vingando de suas transgressões. Um longo fim de semana é elogiado por sua atmosfera claustrofóbica, tensão crescente pelo uso eficaz da natureza como elemento de horror. O filme é uma meditação sobre a relação frágil entre humanos e meio ambiente, além de explorar temas como culpa, arrependimento e karma. Fase 4 é um filme de ficção científica e terror lançado em 1974, dirigido por Saul Bass. A trama segue um grupo de cientistas que investigam estranhas atividades de formigas no deserto do Arizona após uma experiência astrofísica mal sucedida. Quando as formigas começam a exibir um comportamento incomum e altamente organizado, os cientistas percebem que as formigas estão evoluindo rapidamente trabalhando juntas para um propósito misterioso. Conforme a situação se agrava, os humanos se veem em uma luta pela sobrevivência contra as formigas superinteligentes. O filme explora temas de evolução, coexistência e o impacto das ações humanas no meio ambiente. Com impressionantes efeitos visuais para a época e uma atmosfera de suspense crescente, Fase 4 oferece uma visão única e arrepiante do potencial conflito entre humanos e o reino animal. Razorback é um filme de terror australiano lançado em 1984, dirigido por Russell Mulcahy. A história se passa em um remoto outback australiano, onde uma enorme javali, conhecida como Razorback, aterroriza uma pequena cidade. Quando um jornalista americano chamado Beth testemunha o ataque do javali que resulta na morte de seu marido, ela embarca em uma missão para descobrir a verdade por trás do incidente. Enquanto isso, um caçador de javalis local chamado Jake também está determinado a caçar o Razorback, que ele acredita ser responsável pelo desaparecimento de seu neto. Razorback é elogiado por sua atmosfera sombria e visualmente impressionante, assim como por sua mistura única de horror animal, suspense e comentários sociais. O filme oferece uma visão perturbadora e emocionante do confronto entre humanos e a natureza selvagem do outback australiano. As Ruínas é um filme de terror e suspense lançado em 2008, dirigido por Carter Smith. A trama segue um grupo de jovens turistas americanos que decidem explorar uma antiga e misteriosa pirâmide maia no meio da selva mexicana. Após chegarem ao local e começarem a explorar as ruínas, eles descobrem que não estão sozinhos. Logo percebem que algo sinistro e sobrenatural está acontecendo, quando se veem isolados e incapazes de deixar o local. Eles descobrem que a vegetação ao redor da pirâmide é estranhamente viva e parece estar os perseguindo, impedindo-os de escapar. As Ruínas é elogiado por sua atmosfera claustrofóbica, efeitos visuais impressionantes e tensão crescente. O filme oferece uma visão assustadora e visceral da luta pela sobrevivência em um ambiente desconhecido e hostil. Slugs é um filme de terror de criaturas lançado em 1988, dirigido por Juan Piquer-Simon. A história se passa em uma pequena cidade onde uma série de mortes misteriosas começa a ocorrer. Logo se descobre que as mortes estão sendo causadas por uma infestação de lesmas que se tornaram mutantes e extremamente agressivas devido à contaminação por produtos químicos. À medida que a infestação de lesmas se espalha pela cidade, um grupo de pessoas, incluindo o chefe de saúde pública Mike Brady e o especialista em controle de pragas Don Palmer, tenta deter a ameaça antes que seja tarde demais. Slugs é conhecido por suas cenas de horror gráfico e efeitos especiais, incluindo várias mortes chocantes e imagens perturbadoras das lesmas mutantes. O filme é uma experiência de terror visceral que deixará os espectadores com uma sensação de repulsa e fascínio ao mesmo tempo. A Coisa é um filme de terror e sátira lançado em 1985, dirigido por Larry Cohen. A história gira em torno de um novo produto alimentício chamado A Coisa, uma substância branca e espessa que é comercializada como um iogurte comestível e altamente viciante. Conforme A Coisa se torna um fenômeno de consumo em massa, um ex-agente de relações públicas chamado David descobre que a substância não é o que parece. Ele se une a uma garotinha chamada Nicole e a um ex-fuzileiro naval chamado Charlie Chocolate para investigar a verdade por trás de A Coisa. A Coisa é elogiado por sua mistura de horror, comédia e crítica social, abordando temas como o consumismo desenfreado, a manipulação da mídia e os perigos dos alimentos processados. O filme é conhecido por suas cenas de terror criativas e satíricas, assim como por seu humor mordaz e comentário social perspicaz.